Olá, muito obrigado por vir a mais este evento da nossa série Contos Brasileiros aqui da Casa da Crítica. Hoje, o assunto da nossa reflexão é a monstruosidade. Sim, a monstruosidade. O que é ser monstro? Tá? É ficção ou é real mesmo? Tá? E essa monstruosidade é algo remoto ou está aqui na nossa vizinhança? Se não tantas vezes dentro da nossa casa. Sobre isso a gente vai discorrer, e o conto escolhido para a nossa reflexão é O Filho, do Rubem Fonseca. José Rubem Fonseca. O autor que ilustra o nosso conto faleceu recentemente, faleceu ano passado. Inclusive, nós fizemos o debut do Fonseca aqui, na série Contos Brasileiros, aproximadamente um mês após a morte dele ano passado, quando a gente fez uma reflexão sobre a alteridade ou o problema do outro, lendo o conto O Outro, com esse nome do próprio Fonseca. Fonseca é um muito bom autor, forte, pesado, tem um linguajar tantas vezes muito chulo, que não é um linguajar dele, mas é um linguajar que tenta resgatar a realidade, tá? Como realmente as pessoas falam, tá? Dentro do ambiente que elegeu para narrar. Tá? Ele foi policial civil do Rio de Janeiro, um policial de carreira, foi sempre destacado na Polícia Civil como alguém de grande conhecimento psicológico. Fez cursos como policial em outros países, FBI inclusive, tá? É cronista, contista e romancista. Eu nunca li os romances dele, mas já li a maior parte dos contos dele. São um primor, guardado, eu repito sempre, a dureza dos contos. Tá? Ele elegeu temas muito fortes para dedicar à arte da escrita. Tá? Os focos dele são na vida e submundo urbanos. Fala muito do submundo, gente, mas é muito do submundo. Um homem que ficou aí muitos anos na polícia, tá? Tendo encontro com o que não deu certo. Como eu defino, temos alguns policiais aqui, inclusive presentes, tá? Enfim, eu costumo dizer, a polícia está acostumada a mexer com aquilo do errado, né? Entenda? E, enfim, ele trouxe muito disso para a literatura, tá? E é o tapa na cara, o papo é reto, tá, gente? O papo é muito reto, não tem rodeio, mostra realmente coisas muito pesadas. Curiosamente, ele foi censurado tanto na ditadura quanto na democracia. Acho que foi o governo estadual, acho que do Acre ou de Roraima, não me recordo agora, que recentemente lançou uma lista de livros que eram proibidos, tal, etc., no ambiente escolar, entre os quais o do Fonseca. Porque o papo é muito duro. Hein? Eu já quis trazer mais contos deles, vou trazer mais contos dele para a série futuramente, mas tem que fazer uma escolha, tem que preparar o público, tá? E etc. Tá? Grande autor, tem que ser lido, seguramente é uma pessoa importante para cumprir a função real da literatura, tá? Que é ilustrar a vida, né? Ilustrar a vida. Esta aqui não é uma série de crítica literária, é uma série de educação. E o problema da monstruosidade é um problema real, gente. É um problema exclusivamente humano. E fomos buscar melhor ilustração aqui com Fonseca. Vocês vão ver que num conto de 5 minutos está muito bem ilustrado. A monstruosidade. O que quer ser monstro? A etimologia de monstro vem de uma ideia que é aquele que mostra. Ele mostra de imediato que vai fazer o mal. Monstros, ou monstram, em latim, tem uma ideia de estar à mostra, mas é algo como iminente, uma tragédia iminente, algo explícito, uma antecipação de algo muito ruim que vai vir. Tem o monstro, também pode ser chamado de o besta, o ogro, às vezes se fala o besta-fera e etc. As representações usuais dos monstros, como aqueles seres, bichos com várias cabeças, cuspindo fogo, etc., é do simbolismo,
para sublinhar efetivamente o horror que pode estar por detrás de um monstro. Mas exclusivamente só humanos são monstros. O humano monstro é o humano perverso num grau muito extremo. É uma pessoa que está muito perversa. Normalmente é um caráter geral de monstruosidade. E não precisa ser feito algo imenso, gigante, como um genocídio, para que a monstruosidade se verifique. Basta ser algo excessivamente abjeto, algo absolutamente horroroso, dessensibilizado e dissociado internamente. É o que a gente vai verificar neste conto, aqui de 5 minutos, que trata uma monstruosidade passada e que é do cotidiano, gente. Do cotidiano. Uma monstruosidade do cotidiano. Nosso conto, que é muito curto, como eu disse, e porta uma coisa monstruosa, porque ela implica uma perversão muito grande das regras elementares da existência do ser, uma insensibilidade absoluta. E também neste conto está presente algo muito corrente na monstruosidade, que é a dissociação. Inclusive o monstro se valer de uma invocação espiritual justificadora da maldade e demonstradora da distorção absoluta, da dissociação absoluta em que ele está operando. A história se centra na Jéssica, tá? Que era uma adolescente. Nós vamos ler o conto integralmente, tá? Então, como é um conto muito curto, nos permite a leitura plena. Jéssica tinha 16 anos, quando ficou grávida. É melhor tirar, disse a mãe dela. Você sabe quem é o pai? Jéssica não sabia. Respondeu, não interessa quem é o pai. São todos uns merdas. Aqui a gente já vai vendo uma entrada que estabelece algo que é muito caro no Rubem Fonseca, que é a demonstração da brutalidade. Ele sempre põe um pincel agudo na brutalidade, no embrutecimento, na forma quase escrachada de viver e de uma afetividade inexistente ou ruim. Melhor tirar, nem sabe quem é o pai, mas todos são uns merdas. Combinaram que iam fazer o aborto na casa da mãe de santo, Dona Gertrudes, que fazia todos os partos e abortos daquela comunidade. Veja bem, a parteira e a abortista eram a mesma pessoa. Já salienta aqui também um caráter dissociativo. A dissociação é quando se dá uma incoerência muito grande. A pessoa tem o valor de fazer parto, tem o valor de fazer aborto. E está naquele contexto, nem sei quem é o pai, mas não vem ao caso. Aí vamos vendo como que é o embrutecimento da comunidade, que essas pessoas estão incertas. Dona Gertrudes era uma mulher gorda, preta, muito preta. E em suas rezas para afugentar os maus espíritos eram extremamente eficazes. Dona Gertrudes fazia esconjurações, proferindo imprecações e rogando pragas misturadas com bênçãos. Novamente, gente, aquela questão, ora eu sirvo para fazer aborto, ora eu sirvo para fazer parto, ora eu faço uma reza, ora eu faço uma maldição, tá? A questão aqui está marcada de esconjurações, é como purga, como exorcismo, tá? Uma coisa mais ou menos assim, tá? E imprecação é a maldição a alguém, sabe? Vamos fazer um serviço aí para alguém e etc. Por isso, rogando pragas misturadas com bênçãos, onde você vê o elemento dissociativo de novo. Fazia orações contra o quebranto e o mal olhado, tá? Quebranto é feitiço alheio.
orações contra os espíritos obsessivos, orações para fechar o corpo contra todos os males, orações para exorcizar o demônio. E tinha uma oração especial, a oração da cabra preta. Aí vocês vão vendo que ele estabeleceu um dado pictórico já de uma pessoa esdrúxula, que tem um pé no bem e um pé no mal ao mesmo tempo. Se tem um pé no bem e um pé no mal ao mesmo tempo, tem um pé no mal, gente. Essa pessoa é má. E esse tipo de situação vai estabelecendo propriamente a monstruosidade. O monstruoso, como eu mencionei, ele é dissociado. Ele pode estar no bem, de repente ele vira a chave. Ou ele está nesse processo de dissociação, faço aborto, faço parto, não tem valor nenhum. Ele não é nada. A identidade dele é tudo e nada, tá? Ao mesmo tempo. Então você vai vendo aqui o tipo da pessoa em que da Dona Gertrudes, que está representada aqui. Um elemento místico, tá? Ah, mas fala com Deus, fala para Deus, fala para o demônio e etc. Tá? Próprio do monstro. O monstro, gente, evoca um raiozinho, um ressalvo espiritual maligno, tá? Dimensão espiritual não é só coisa boa, tá, gente? Coisa ruim também. Na véspera de realizar o aborto, Jéssica falou com a mãe que havia decidido ter o filho e que se fosse menino ia se chamar Maicon e se fosse menina Diana. Vai ter o filho? Você ficou maluca? Como é que você vai criar? Aí você verifica, a menina passou a ter uma hesitação, a titubear um pouco, tá? Enfim, não interessa quem é o pai, é aquele vamos tirar automático, mas tem uma reflexão agora. A mãe não. A mãe está resoluta no problema, a mãe da adolescente. Vocês percebem a secura da questão. Não tem mais outros cuidados, não houve outras ocupações da mãe. É algo da vida bruta sendo vivida, tá? E agora a mãe não, tem que abortar sim. Aí toma a voz a Jéssica novamente. Qual o problema? Se der muito trabalho, eu posso dar o bebê. Ou melhor, posso vender. Tem um monte de gente interessada em comprar bebês. A Kate vendeu o bebê, você sabia? Vendeu? Vendeu, mas não conta para ninguém. Ela me pediu segredo. Isso aqui é um ponto de inflexão importante no conto. Kate claramente é uma moça, uma adolescente amiga dali deles, tá? E que tinha um segredo, que ela vendeu o bebê, não abortou e pôs o bebê à venda, tá? Naquele mesmo dia, a mãe de Jéssica, Dona Benedita, foi procurar a Kate. Quando Dona Benedita falou sobre a venda do bebê, Kate ficou branca. Aí outra questão do contraste, o problema. O pessoal não pode saber pelo amor de Deus. Por quê? Qual o problema? Olha lá. A Kate ficou embaraçada, amedrontada, branco a expressão do medo, porque souberam que o bebê foi vendido e ninguém podia saber. Tão embrutecida está a Dona Benedita, já está tão na banalidade das coisas, o ter uma gravidez, haver gravidez fortuita e simplesmente tira o bebê no aborto. Por quê? Qual o problema de alguém estar com vergonha, inibido, que vendeu um bebê? Pior do que a gravidez, da forma que eu estou pondo aqui, muito pior do que até o aborto é vender, dentro de certo sentido. Qual o problema? Qual o problema? Você vai mostrando o vazio, aí a vacuidade estabelecida. Eu não disse lá em casa que tinha vendido.
disse que tinha dado. Fiquei com dinheiro só para mim. Se o meu pai e minha mãe souberem, vão me encher de porrada. Olha essa situação. A questão é que ela ludibriou o pai e a mãe para ficar com o dinheiro. Não é que o ato é monstruoso em si. Não é que ela tem vergonha do ato. Não, o problema é que ela tinha um interesse que ela também não deu para o pai e para a mãe. O problema do pai e da mãe era a cotinha deles no dinheiro do neto, que foi vendido e eles não receberam. Quanto lhe pagaram? Não digo. Quem comprou? Chega a dona Benedita. Kate se afastou correndo. Enfim, olha o tamanho do poço. O poço já começa fundo e vai afundando. E vai afundando. E esse movimento de aprofundar o poço dos horrores monstruosos vai seguir. Dona Benedita não desistiu. Foi procurar a mãe de santo, Dona Gertrudes, e disse que queria fazer Kate lhe contar quem havia comprado o seu bebê. Misifia, isso é coisa de Satanás, disse Dona Gertrudes. Misifia é uma expressão utilizada pelos pretos e pretas velhas nesses serviços espirituais, na comunicação com os espíritos. É uma expressão misifia e na sequência faz-se uma oração, faz-se um chamado a uma coisa assim. É mais ou menos esse o sentido dessa expressão. Misifia, isso é coisa de Satanás, disse Dona Gertrudes. É preciso uma oração contra o demônio. Deve-se repetir muitas vezes, misifia, essa invocação. Olha aqui de novo o processo dissociativo. O que é coisa de Satanás? É coisa de Satanás a venda, a não partilha do dinheiro, a Kate não contar quem vendeu. Vai ficando tudo no lusco-fusco, próprio de um monstro. O monstro é aquela coisa difusa, tá? Que eu estou tantas vezes chamando essa difusão, aí num sentido de, não é difusa, é difusidade, essa questão de dissociação, é tudo meio lusco-fusco e tal. O que é exatamente coisa de Satanás? E aí vai se chegar no ápice da perversão semântica, tá? Vocês vão ver agora esse caminho que é comum em toda a prática monstruosa. Dona Gertrudes fez repetidas vezes o sinal da cruz e começou a orar em voz alta. Eu, como criatura de Deus, feita à sua semelhança e remida com seu santíssimo sangue, vos ponho preceito. Demônio ou demônios, para que cessemos vossos delírios, para que esta criatura não seja por vós atormentada com as vossas fúrias infernais. Pois o nome do Senhor é forte e poderoso, por quem eu vos cito e notifico, que vos ausenteis deste lugar que Deus nosso Senhor vos destinar. Olha só, a mulher trouxe algo demoníaco, tudo é demoníaco que chegou ali, mas a Gertrudes faz a reversão perversa, ou a perversão plenamente, a perversão semântica. Nós estamos invocando Deus contra o demônio. Isso é próprio dos atos monstruosos. Ele busca uma evocação divina, pervertendo tudo do ponto de vista semântico. Não se esqueçam que a maior perversão que existe é a perversão semântica. Não é questão de eu bater em você. Eu bater em você e falar, não, eu não bati, foi você que bateu em mim. Não, mas foi Deus que mandou, e etc. Entendeu? E você é o diabo, eu que sou Deus. E aí vai o processo completamente dissociativo. Não é possível uma perversão não ter um eco em algo semântico, uma monstruosidade não ter um eco numa dissociação cognitiva absoluta interior.
Dona Gertrude só faz o bem porque ela quer se fingir de boa, mas ela é má. Todos são maus aqui. Todos são maus. Mas vamos debater isso aqui ao cabo. Não só todos são maus, tá? Todos são monstros. Aí ela continua a oração dela, tá? Porque com o nome de Jesus vos piso e rebato e vos aborreço do meu pensamento para fora. Olha só, novamente uma invocação pervertida, semanticamente, aquela coisa meio barroca, rococó, pernástica, etc., para dar uma aura de solenidade ao ato monstruoso que se passa. Alguém querer saber quem compra bebês. O Senhor esteja comigo com todos nós, ausentes e presentes, para que tu, demônio, não possas jamais atormentar as criaturas do Senhor. Amarro-vos com as cadeias de São Paulo e com a toalha que limpou o santo rosto de Jesus Cristo, para que jamais possais atormentar os viventes. Fala empalada, rococó, dando um anteparo pela solenidade e etc., para o horror que se passa ali. Já está colocando uma causa divina, fazer a monstruosidade que está se passando ali ao vivo, né, gente? Manifesta explicitamente. Depois de recitar a sua oração, Dona Gertrudes rodopiou pela sala e caiu no chão desmaiada. Dona Benedita, ou seja, aquela coisa do tipo meio transe, meio passe, enfim, aquela coisa de intensidade. É intenso. Essa coisa dessa solenidade satânica que está acontecendo aí, etc. Dona Benedita voltou a se encontrar com Kate, que, como se estivesse em transe, lhe contou quem comprara o bebê, a quantia e tudo. Esta passagem aqui é muito importante. Ela tanto pode ser factual, quanto ela pode ser meramente simbólica. Houve aquela oração satânica, chamo eu, e a Gertrudes rodopiou e desmaiou. Na sequência, Dona Benedita voltou a encontrar com Kate, como se estivesse em transe. Lhe contou quem contara bebê e tudo. Ou seja, depois da oração, houve esse encontro da Benedita com a Kate. Ou foi ali, dentro do transe, que teve uma comunicação espiritual com a Kate, como se estivesse em transe. Tal que quem estivesse em transe, por sua vez, fosse a Benedita. Enfim, isso fica aquelas passagens que isso é a literatura, ela não é um documento, ela é uma proposta artística. E, enfim, o que é relevante aqui não é se isso é mais factual ou mais simbólico, mas semanticamente nós vamos vendo o escavar dos níveis de monstruosidade dos envolvidos. Tá? Só afunda. Coisa só piora e só afunda. Tá? E o processo de invocação de uma necessidade dessa dissociação, inclusive espiritual. Essa aqui é muito relevante. E a Benedita já sabia quem comprou o bebê, quem compra bebês. Mas Dona Benedita não disse isso para Jéssica. Estava decidida a vender o bebê ela mesma, pois precisava de dinheiro para comprar uma dentadura. Olha como é que o poço pode afundar, gente. Ela ia passar a dar o apoio para que tivesse o bebê, mas para vender, só que ela quer roubar o bebê para vender, gente. Aí a Jéssica vender o bebê e não pagar a Dona Benedita, como é que fica? E afinal de contas ela precisava de uma dentadura. Esta passagem precisava vender o bebê, ou precisava do dinheiro para comprar uma dentadura, ela é muito própria do monstro. O ato fútil é um ato monstruoso. É uma dentadura. Isso mesmo.
É singelo, essa singeleza é para dar porrada mesmo, para a gente ver que pode afundar mais, mais e mais, tá? O tempo foi passando e a barriga de Jéssica crescendo. Jéssica era uma menina miúda, raquítica, não chegava a ter 1,5 m de altura, mas a sua barriga era imensa e as pessoas diziam que nunca tinham visto uma barriga daquele tamanho. Menina era raquítica, claro, então estamos vendo uma pessoa assim, manifestamente, de uma condição de lumpesinato, de abandonos, de você vê o nível do horror que a gente está tratando aqui. É um menino, dizia Jéssica, e vai ser grandão, grandão e bonito, vocês vão ver. Percebe? Natural. Mesmo o monstro tem uma recuperaçãozinha, um vacilozinho. É uma menina, uma adolescente. Uma menina adolescente está querendo, ela tem um ímpeto materno, tem um instinto materno, que recupera de vez em quando. Vai ser grandão, grandão e bonito, vocês vão ver. A menina de 16 anos é ainda que tem uma proximidadezinha, tá? Que ainda com um grau natural básico, gente, porque está acontecendo algo horroroso, instintivo. Jéssica foi se arrastando ao cafofo de Dona Gertrudes para ser examinada. Vai ser amanhã, disse Dona Gertrudes. Venha preparada. Jéssica dormiu mal aquela noite, pensando no filho. Não ia vender o bebê. Queria lhe dar de mamar. Seus peitos já estavam cheios de leite. Seja, aquela resistência ainda da sensibilidade, ainda tinha esse conflito, um traço ainda humano, ainda repercutia em alguma consciência, em algum obstáculo ao horror. Tá? Até o corpo tem que ajudar, gente. Os peitos já estavam cheios de leite. No dia seguinte, levando um pequeno cobertor e um lençol rendado para agasalhar o bebê, Jéssica foi para a casa de Dona Gertrudes. Para fazer o parto, né? Sem saber da maquinação da mãe, no caso a avó, do bebê. Dona Benedita fez questão de acompanhá-la. Seu plano era pegar o bebê imediatamente após o parto e sair correndo com ele debaixo do braço, para se encontrar com um comprador de bebês, com quem ela já havia combinado tudo. Ela também havia levado panos para envolver o bebê. Então, a menina querendo ter o filho, a mãe querendo ter uma mercadoria, tudo, cada qual jogando o seu jogo. O parto correu normal. O bebê nasceu, era menino. Dona Benedita imediatamente olhou o bebê e saiu correndo da casa de Dona Gertrudes. Mas Dona Benedita saiu correndo sem levar o bebê. Saiu sozinha, com o olho arregalado, como se Satanás tivesse entrado no seu corpo. Novamente, a gente é levado a uma coisa que pode até dar uma esperançazinha, tá? Mas o buraco é mais fundo. Dona Gertrudes envolveu o bebê nos panos que Jéssica trouxera. Pode levar o bebê para casa, disse Dona Gertrudes. Imagina, a menina acabou de ter o parto, já enrola, ó, leva o bebê. O embrutecimento das pessoas, gente. Jéssica então olhou o filho, pegou o bebê envolto no cobertor e no pequeno lençol de renda e saiu da casa de Dona Gertrudes. A mulher acabou de dar luz, entregaram o bebê para ela, pode levar para casa. Da brutalidade, sabe, algo assim, enfim.
Foi caminhando lentamente pela rua, até que encontrou a primeira lata de lixo grande. Então jogou o bebê na lata de lixo. O bebê era aleijado, só tinha um braço. Ela não ia dar de mamar, nem ninguém ia querer comprar aquela coisa. E aí fecha o conto. Que horror! Enfim, nem ela aceitaria dar de mamar. Ela que minutos antes, ou instantes antes, teve aquela oscilação, você mãe, quero o teu nenê, isso, aquilo, vai ser bonito. Nem eu vou dar o peito para o aleijado. Como ninguém compra, põe no lixo. Aqui acaba o conto. Efetivamente, nós vimos aqui uma história, uma ilustração de monstruosidade. Monstros, são todos monstros. São todos monstros. Numa monstruosidade que não é daquelas monstruosidades que é um genocídio, que é bomba, que põe pessoas no paredão. Não, é do dia a dia, do cotidiano, gente. Do cotidiano. Vocês percebem que vem de um ambiente inteiro dessensibilizado, dissociado. Quero, não quero. Parto e o aborto no mesmo lugar. Peço para Deus tirar o demônio, quando o demônio, quem está fazendo algo demoníaco sou eu. Isso é um monstruoso. Essa é aquela coisa, e todo mundo é meio ladrãozinho de si. Quem vai roubar quem vai roubar o bebê para pagar, não pagar? Joga no lixo, se ninguém vai comprar, mas eu também ia dar o peito. Só exemplos de horrores. De um grau que você pode afirmar que todas essas pessoas eram monstras. Tá? Tem a questão aqui daí que o Alessandro levantou. Todas eram más. Ninguém era bom ali. Tá? A menina, e não diferentemente, até porque a menina, ela ainda tem uma proximidade a um patamar instintivo. Enfim, tá uma questão horrorosa. Isso acontece no cotidiano, gente. Rubem Fonseca, isso aqui não é uma fantasia no sentido do mundo fantasioso. Isso aqui é do dia a dia, gente. Isso é coisa do dia a dia. Isso é coisa assistida televisão. Triste demais, mas real. Estamos entre pessoas monstras. Tá? Tem que ter a minha palavra. Você não pode dar uma condição de humanidade a isso aqui. Isso aqui é uma situação. Aí a pessoa é um monstro, ela não tem nenhuma possibilidade de amar, é um bicho sobrevivente, é um bicho perverso, pervertido, fazendo as piores perversões e dissociando. A mente não aguenta. Entendeu? Um horror, um horror. Acontece direto isso aqui. Direto. Professor, monstruosidade ou realidade? Pelo que sei, era comum o comércio de bebês até o início do século XX. Algo é monstruoso, é real. É monstruoso e real. Não é monstruosidade ou realidade, é ambos. A monstruosidade existe na realidade. Mercado de bebê, se era comum em X, Z ou B ambiente, que seja, continua sendo monstruoso. Algo não deixa de ser monstruoso porque é comum. Não, e esta situação, infelizmente, tratada aqui é comum, gente. Não vou dizer que tem em todas as esquinas, mas tem em quase todos os blocos de quarteirão, gente. Isso é uma situação assim, o comum não tem nada a ver com o normal. Normal é aquilo que fere a norma. Qual é a norma? A norma fundamental da vida é amar. Alguém que ama é normal. Aceita-se uma normalidade, nós não somos perfeitos, nós fazemos mal. Agora, ao ponto não necessariamente nós somos todos monstruosos, tá? Que é uma violação absoluta da ordem, ao ponto que um horror monstruoso tira a humanidade de tal ordem que tem essa dissociação interior que a gente mencionou ali. Eu evoco Deus para combater o demônio, quando o demônio sou eu. Eu me legitimo invocando. E isso é a morte absoluta da condição de humanidade.
Para alguns é até a perda da condição do ponto de não ter retorno. Aí é outra discussão imensa, tal. Há retorno a partir desse ponto? Não há. Tá? Tipo, há um retorno, uma volta numa constituição de um eu. Quando alguém faz algo errado, quer dizer, todos nós, temos sentimento de vergonha, de culpa, de alguma coisa. Mas eu continuo eu. A partir de um ponto que você faz, você cria essa situação muito bem explicada aqui da dissociação. Faço aborto e faço parto, tudo bem. Chamo Deus para afastar o demônio, chamo eu de divino para fazer a função demoníaca, e etc. Em certos momentos temos atitudes misteriosas, sem dúvida. Nós temos. Agora, nosso esforço, ser amoroso, gente, é manter um princípio ativo muito vigilante, inclusive sobre nós mesmos. E aí entra o problema aqui do comum e do normal. Algo comum é algo que é praticado muitas vezes. Algo normal é algo que deve cumprir a norma do amor. O comum nos dessensibiliza para o normal. O comum nos dessensibiliza para o normal. E aí, a crença é que toda pessoa consegue resgatar dentro de si. Isso chama liberdade. Tá? Uma instauração espiritual de perseguir um senso comum, de perseguir um bem comum, um bem comum, um bem normal, o amor, uma via instintiva. Você viu, na menina teve até oscilação, o instinto chamou, até o nível instintivo chamou. Agora a desanimalização foi absoluta e foi maior. Professor, quais os sinais que o monstruoso deixa no cotidiano para que possa ser identificado? Às vezes é muito fácil você encontrar uma pessoa de caráter necrófilo. O monstruoso tantas vezes é chamado de necrófilo. Às vezes é muito fácil. E às vezes é muito difícil. Muito difícil. Uma pista que costuma ser boa na maioria das vezes é a identidade da pessoa. Essa pessoa tem muito transparência, ela tem uma assunção de responsabilidade muito grande, né? Ela faz picardia. Picardia é aquela situação em que alguém perverte semanticamente o que fiz. Eu pego e falo, eu estou culpado de qualquer coisa, esqueci de um negócio. Ah, mas a culpa é tua. Ah, mas a culpa é tua. Você vai vendo esses níveis que estão acontecendo aqui. O que esse pessoal precisou fazer? Esse pessoal precisou ouvir, numa oração, numa situação esdrúxula, solene, que Deus estava com eles e eles estavam combatendo o demônio. Essa é uma perversão, é que ela reverte. Ah, eu chego atrasado no negócio. Não, mas a culpa é você, foi você que não sei o quê. Isso chama picardia. Mesmo num pequeno detalhe, num pequeno item do cotidiano, quando você verifica isso, tem que ligar sinal amarelíssimo, cara. Amarelíssimo. Tá? Assim, muito. Tá? Então, existem monstruosos implícitos e explícitos, estamos rodeados deles, sem dúvida. Nós temos aqui, acho até o Alessandro já fez com a gente, nós temos um workshop exclusivo sobre os tipos de caráter humano. Entre o caráter amoroso, o parasitário, o acumulador, o sedutor e o predador. E, enfim, quando você deparar com um predador, você sai correndo. Sabe, aqui tem um cara, me parece aqui, que tem um afeto primário nessas pessoas de dessensibilização. Já são totalmente dessensibilizados. Ué, qual o problema de você me contar quem compra? Qual o problema de tirar bebê? Isso é uma dessensibilização. Tá? Dessensibilização é um sinal também de atenção que tem boi na linha. Você tá entendendo? Boi grave na linha. Às vezes a inveja. Você está entendendo? Etc. A perversão semântica hoje em dia salta aos olhos. Sim, nós estamos em dissociação. Gente,
As perversões semânticas, as dissonâncias cognitivas que a gente está vivendo são absurdas. São absurdas. Você está se discutindo o próprio aborto. O próprio aborto está sendo discutido. O próprio aborto está sendo discutido. Você está entendendo? Aí você vê uma situação dessa. Tá? Você vê uma situação dessa daí. Está sendo discutido em nome de um egoísmo. Então assim, você vê como é que a gente está numa sociedade que está colocando no comum o anormal. Em diversas frentes, tá? Em muitas frentes. Vocês viram a festa que houve há meses atrás na Argentina. Festa. Mas foi feito festa por causa da aprovação do aborto. Mas festa com eletrônico, tal. As pessoas em luxúria na rua, tal, não sei o quê. Por quê? Festejando o aborto, que foi liberado. Então, enfim, a coisa tá feia. A coisa tá muito, muito feia. Os convites de dissociação cognitiva e perversão semântica estão em toda esquina aí. É uma situação muito, muito complicada. Enfim, temos mais como é forte, né, gente? Não tem jeito de você ler um negócio desse aqui e não ser chamado à terra para ver que nós somos maus. Sim, é absurdo, mas é real. Um absurdo acontece. Sou advogado de profissão. As coisas que passam na advocacia é muito complicado. Eu recusei uma causa em que uma menina grávida de 16 anos queria ter encontros íntimos com o namorado que estava preso. E ela, mesmo menor de idade, porque estava grávida do moço, que tinha sido preso porque ele é assaltante, tinha assaltado uma farmácia. A cabeça da menina e da mãe da menina que veio pedir meu serviço, não, mas ele não roubou, ele ia roubar, mas não roubou porque a polícia chegou, então ele não roubou, não podia estar preso. Essa é a cabeça das pessoas. Eu falei, olha, não é mais negócio essa menina achar outro namorado, que vai tomar conta do menino. As pessoas se indignaram comigo, entendeu? Você vê, eu não pego, vou fazer um negócio deprimente, entendeu? E até tem direito pela lei, tá? Mas o delegado não quis deixar, enfim, eu não quis fazer a causa também, sabe? Então, só mas o nível das pessoas é muito baixo, muito, muito. Qual que é o problema, né? Nesse caso aqui é da dessensibilização. Mas essa monstruosidade pode vir da inveja. A inveja talvez seja um carro muito chefe, tá? Da monstruosidade. Inveja é doença espiritual gravíssima. Nós temos aqui um trabalho, esse é gratuito, tá aberto ao público, sobre a inveja. Tá? Enfim, forte, pancada, mas real. Então nós temos que ser chamados a atenção que isso pode acontecer. As referências da personagem Jéssica são as piores. A própria mãe, a mãe de santo, a amiga, todos insensíveis sem responsabilidade nenhuma, sem nenhum ato de amor. Sim, este é o embrutecimento geral, que é uma tônica constante nas obras do Rubem Fonseca. Tá? Com 16 já tem uma realidade toda distorcida, muito comum no dia de hoje. Comum. Você vai num baile funk, você vai num não sei o que, está dentro da zona da cultura real, do estado de coisas mentais, psíquicos, da sanidade coletiva do Brasil. Monstruosos em papéis de liderança são nocivos em todos os lugares, sem dúvida. No nosso caso aqui, nessa perspectiva do manipulador, desde a questão do poder, tá? Mas é real. Sobre isso eu repito, tem um workshop nosso muito bom sobre isso, os tipos de caráter e tal, etc. Sabe um ambiente onde está cheio de perverso? Igreja, gente. Nós temos um trabalho aqui, a sedução por falsa espiritualidade. As pessoas têm que dissociar. No processo dissociativo, o cara tem que fazer roupa de que é fiel, de que é devoto, que é não sei o quê, para cumprir a dissociação semântica dele. Grave mesmo. Enfim, o ser humano é isso, tem a capacidade de pôr um lobão debaixo da pele do cordeirinho. Dissociação se tornou algo tão trivial que os monstros chegam a outros pontos de se considerarem boas pessoas. Sim, é verdade.
até um limite. Há um fundo último, em que a própria pessoa colapsa nesse fundo último. Pode até ter uma zona difusa ali, que até acho que eu sou bom, tal, não sei o quê, mas tem uma reserva última da consciência, em que tem um processo de culpa, brigando, que ele vai anestesiando, e etc. Do contrário, ele não continuaria o looping. O que é muito comum no processo do monstruoso, da perversão ou da canalice em geral? Ela tem que ir aumentando em escala, no nível de vício. O vício vai aumentando. Então o cara faz uma picaretagem aqui, faz outra, tal e etc. Aí só pode cair num esquema de promiscuidade sem fim. E aí vai. Tá? Até porque é meio que o ato seguinte legitima o anterior. O seguinte legitima o anterior, até a hora que a pessoa colapsa. E ela tem uma dissociação completa. Tá? E pode ter. Tem pessoas que têm esse problema de que, o borderline, por exemplo. Borderline é um caso meio assim. Mas não por essa estrutura aqui, de uma sensibilidade ambiental. O cara pode ter tido um ambiente bom, tem tudo coisas boas, e de repente ele insensibiliza por completo e vira um monstro para fazer maldade. Mas o próprio borderline tem problema de aceitação da sua identidade. Então, a chave da identidade é muito rica, tá? Ela costuma ser um caminho eficaz para você saber que eu tenho que levantar a guarda. Agora, no nível social, é isso aí. É isso aí. Está acontecendo todo dia. Nós somos educados por ver o funk. Uma menina rebolar a bunda, todo mundo ter orgulho de rebolar a bunda e todo mundo ovacionando aquela tristeza e aquela miséria, é uma bola de neve de uma dessensibilização que termina em coisas igual também está tratado aqui no meu filho. Isso mesmo. Perfeitamente para ter começado num negócio desse. Assim que funciona. O dessensibiliza mais. Ou tá tudo descendo ou tá tudo subindo aí. Não tem estacionamento. A gente vai dessensibilizando mais. A gente vai apurando, aprimorando e afinando, vai aprimorando e afinando. A virtude é um movimento e o vício é outro. É assim que funciona. Tá? Tudo sobre o movimento da escada, ou sobe ou desce. Enfim, meus caros, o maior perigo reside nesse aspecto, o meio do processo, pois não vem o final dessa estrada. Muito bem colocado. Então, uma pergunta aqui. Não vem o final da estrada? Não vê. A pessoa, quando se dessensibiliza, ela está exclusivamente aqui. Ela é só um ser de reação. Ela só ocupa de estímulo, contra estímulos, os estímulos têm que ser muito altos. Então ela perde toda a capacidade de ação, no sentido de ato, de agir. Ela não tem projeto, ela projeta uma antecipação de algo do futuro. Ela não tem visão de futuro, tá? E não tem esperança. E por isso vai num processo de matéria tentando ficar matéria, o negócio implode. Isso aconteceu aqui, inclusive. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.